paz, alegria da parte de Jesus Cristo. Vamos então à palavra desta noite, maravilhosa, 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 cheia de conhecimento, de revelação. Você vai crescer bastante, amém? No telão, no paredão, por enquanto, o nosso tema desta noite: sou salvo. E agora? Sou salvo. E agora, Lívia? Você recebeu Jesus há pouco tempo. E agora? Nós vamos entender. Vamos ouvir a voz de Deus. Em Romanos 10, 9 e 10 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Vamos orar? Vamos ver o que Deus tem a nos dizer. Nós que somos salvos. E agora? Pai amado e bendito, Deus Todo-Poderoso, Rei de toda a glória, aqui estamos nós, teus filhos amados, os teus eleitos, escolhidos, nós que fomos chamados para tão grande salvação. Nos reunimos nesta noite, Senhor, neste santo e bendito lugar, e estamos prontos para te ouvir, Jesus. Por isso agora nos rendemos diante da autoridade da tua palavra e nos submetemos, Senhor, ao agir do teu Espírito Santo. Fala-nos, Pai, fala-nos a respeito da salvação e da nossa vida após a salvação. Fala-nos, ensina-nos a viver, ensina-nos a desenvolver a salvação com temor e tremor, e vivermos a vida maravilhosa que tu preparaste para nós. Oramos nesta hora com fé, em nome de Jesus, para a glória de Deus, e todos os amados digam amém, amém. Glória a Deus. Isso, louve ao Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, reino de sacerdotes, ministros de uma nova aliança, não da lei, porque a lei mata, mas da graça que dá vida, mais que vencedores em todas as coisas. Vocês sabiam que poucos cristãos têm a certeza da salvação? E poucos cristãos são os cristãos que compreendem, sequer compreendem muitas vezes, o significado da salvação. Ora, foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para salvar. Mas muita gente não entende esta salvação. No mundo inteiro, este é o tema mais frágil, quando deveria ser o tema mais forte, o tema mais sólido da igreja. Mas não é. A palavra salvação, ela vem de uma palavra grega, no grego sotéria. E sotéria significa o quê? Ser liberto do jugo do mundo, ser liberto do pecado, ser liberto da morte eterna. Isto é a palavra sotéria, salvação. E como é que isto começa? Será que Deus busca lobos? Deus busca sementes da perdição para tentar convencê-las da salvação? Não. Lógico que não. A Bíblia diz que Deus tem nesta terra uma semente, a semente da salvação. E diz que aqueles que Ele conheceu de antemão, antes da fundação do mundo, a esses também predestinou. Então, quando eu cheguei a esta terra, e quando você chegou a esta terra, nós já vínhamos com uma marca. Este está predestinado para a salvação. Esta está predestinada para a salvação. E a Bíblia Sagrada diz: aos que predestinou, a esses também chamou. Quer dizer que nós só podemos estar aqui na igreja
porque nós fomos chamados por Deus. E fomos chamados por quê? Fomos chamados porque nós fomos predestinados para estarmos aqui, predestinados para sermos salvos. Diz o livro de Romanos 8, 29 e 30. E aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. Significa que a obra está completa, está perfeita. Isto se chama sotéria. Isto se chama salvação. E como isso começa? Vamos voltar lá no versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. É quando você diz, quando você fala, Jesus é o meu Senhor, Ele é o meu dono, Ele é o meu Kyrios, Ele é o meu Salvador. E em teu coração, você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então a salvação começa, ela se manifesta na nossa vida desta forma. Você fala aquilo que você crê com o seu coração. É simples. Por que é simples? É simples porque é para ovelhas. Então, se eu crer e se eu confessar que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele ressuscitou dentre os mortos, quer dizer que se eu, num momento da minha vida, eu tenho esse encontro com Jesus, e eu digo, Senhor Jesus, e ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito. Você sabe, primeiro o Espírito Santo vem e ele me convence da verdade. E imediatamente, quando eu confesso, eu sou salva. É assim que acontece a salvação. Ou seja, nesse momento, imediatamente, vou chamar assim, pacote, o todo da salvação, o pacote inteiro da sotéria, chega à minha vida. Às vezes, como eu não tenho conhecimento, muitas vezes, eu não sei o que chegou à minha vida. Mas a verdade é que nesse momento eu fui salva. Depois, cabe à igreja lhe explicar o que está incluído neste pacote todo. O que está incluído na sotéria, nesta manifestação de salvação que chegou à sua vida. Então, eu tenho que em algum momento da minha vida dizer, Senhor Jesus, eu creio. Se eu fui predestinada desde antes da fundação do mundo, vai chegar um dia da minha vida que eu vou ter que dizer, Senhor Jesus, eu creio. Então, vamos todos dizer juntos? Diga assim, Senhor Jesus, eu creio de todo o meu coração que Tu ressuscitaste dentre os mortos. Vamos de novo, eu creio de todo o meu coração que Tu ressuscitaste dentre os mortos. Então, se você fez isso de coração, você é salvo. É simples, não é? É salvo. Tem a vida eterna. Você está livre do pecado, está livre da morte, está livre do mundo, está livre do inferno. Veja o que veio com este pacote da salvação. Tito 3,5 diz, não por obras de justiça praticadas por nós. Quer dizer que não depende do que você faz, ou fez, ou deixou de fazer. Mas, segundo a sua misericórdia, isto acontece por pura misericórdia de Deus. Ele nos salvou mediante o lavar do batismo nas águas. Não, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então significa que quando eu disse, Senhor Jesus, Tu és o meu Senhor, eu creio que Tu ressuscitaste dentre os mortos, imediatamente em meu espírito é operada uma lavagem, é operada uma renovação, é operada uma regeneração, que é o Espírito Santo de Deus que faz, mais ninguém. Mas a coisa é maior, não para aí, é mais ampla. Veja o que diz 1 de Pedro 1,23. Pois fostes regenerados. Eu já sei que eu fui regenerada pelo Espírito Santo, mas agora ele explica. Fostes regenerados não de semente corruptível. Então, não é nada com a nossa carne, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente.
Então veja, não é uma obra na nossa carne, porque a carne é corruptível. E a Bíblia diz que a carne não herda o reino de Deus. Tem mais, esta salvação nos trouxe vida. Colossenses 1,13 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Antes de nós termos Jesus, todos nós estávamos debaixo deste império. Este império das trevas são poderes das trevas. Todos nós, antes de termos Jesus, estávamos debaixo deste império das trevas. Ora, tinha gente entre nós que fumava, que bebia, que fumava maconha, que cheirava cocaína, que prostituía, que mentia, que fazia macumba, que era espírita, que era idólatra, enfim. Estávamos no império das trevas, mas nós sempre fomos ovelhas. Você não nasceu lobo para depois virar ovelha. Você sempre foi ovelha, mas você estava morto em delitos e pecados. Você estava debaixo dos poderes do império das trevas. E você e eu, nós não tínhamos nenhuma capacidade de sair de debaixo deste poder das trevas, deste império das trevas. Mas, porque sempre eu e você fomos ovelhas, Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Diga glória a Deus. Então a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: pode alguém ou alguma força lhe arrastar para o império das trevas de novo? Pode alguém lhe arrastar de novo para debaixo desses poderes das trevas? Você pode ir para lá, virar uma pessoa debaixo do império das trevas outra vez? Não. Uma vez em Cristo para sempre. Uma vez salvo para, uma vez ungido para sempre. Uma vez em Cristo para sempre. E sabe o que acontece de profundo e de sobrenatural? Olha 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, agora é salvo, está em Cristo, não está mais no império das trevas, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Segunda pergunta: é possível que tudo se tenha feito novo e agora tudo se torne velho por algum motivo? Não, não é possível. Esta é a luta que as igrejas da lei, elas fazendo aí do povo de Deus seus marionetes, esta é a luta que existe dentro da lei. Manipulam as pessoas, manipulam os salvos, as ovelhas de Jesus, dizendo: cuidado, a salvação não é tão segura assim não. Cuidado que isso aqui não é seguro. Pode vir lá um demônio de um lado, pode vir a pombagira do outro, pode vir um encosto pelas costas, pode vir o tranca-rua pela frente, e de repente você vai para o inferno. Meu irmão, minha amada no Senhor, quem é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Não toca, o maligno não toca. O apóstolo Paulo, quando ele foi ao terceiro céu, ao paraíso, não é? Quando ele esteve frente a frente com o Senhor Jesus Cristo, e ele recebeu a revelação do pacto da graça de Deus, foi tão forte essa experiência, foi tão grande o que Deus lhe revelou, que Deus permitiu um espinho na carne dele, para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não ficasse vaidoso. E Paulo, ele entendeu o coração de Deus. E ele diz em Romanos 8, 38 e 39, porque eu estou bem certo, nós desta igreja estamos bem certos, espero que você possa falar como falou o apóstolo Paulo, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
E eu fiquei pensando, o que Paulo quis dizer com nem qualquer outra criatura? Você sabe quem é essa qualquer outra? Ou quem são quaisquer outras criaturas? Os pregadores da lei, da tradição, que sadicamente querem ver o povo de Deus com medo do inferno, com medo do demônio, com medo de perder a salvação. Nós ficamos admirados como é que o povo de Deus dá as suas ofertas, dá os seus dízimos, dá a sua vida numa igreja que nem pode lhes ensinar a garantirem a salvação. Não lhes ensinam como é que a salvação está garantida. Não lhes dão garantia de nada. Ainda recebem tudo e dizem, cuidado porque você pode perder tudo. E se Jesus viesse hoje, você ficaria ou você iria? E as pessoas estão aí, amados, sem garantias, morrendo de medo dessas palavras lançadas de certos altares. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8:29, porque os dons e a vocação de Deus são o que, igreja? Irrevogáveis. Então, uma vez que ele lhe alcançou, porque você já era dele, aliás, você sempre foi dele, uma vez que o Senhor lhe salvou, lhe regenerou, lhe tornou uma nova criatura, isso é irrevogável. Não tem volta. Amém? Não tem volta. Diga, não tem volta. Diga, daqui só para o céu. Você pensou que pudesse voltar? Não pode. Se realmente você é nascido de novo. Se você é uma nova criatura. Olha que lindo, Atos 13:48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Ora, e os que não eram destinados para a vida eterna? Não creram. Não eram semente para a salvação. Amados, isso aqui é certo. Mas é tão certo que você não precisa ficar lutando com Deus, tentando, provar o contrário. Isto aqui é o certo. Há sementes para a salvação e há sementes para a perdição. Louve a Deus porque você é semente para a salvação. E louve a Deus porque a salvação já se manifestou na sua vida e você tem certeza que você tem vida eterna, que você já é uma nova criatura. Amém? Muito bem. Então agora você já tem a certeza da salvação. E a pergunta é: sou salvo, sou nova criatura, sou regenerado, fui lavado, fui renovado no meu espírito. E agora? Porque as pessoas costumam dizer assim: ora, já que eu tenho a certeza da salvação, já que eu não vou mais perder a salvação, tchau e bênção. Para que igreja? Não venho mais à igreja. Não sou dizimista. Não tenho compromisso. Hoje eu não vim porque eu tinha um churrasco. Amanhã é sexta-feira, né? Dia de happy hour. Depois eu vou para o samba. E sábado? Sábado eu tenho um encontro com a galera do bairro. E tudo bem. De qualquer forma, eu sou salvo. Se Jesus vier, eu vou subir com o Senhor. E é verdade. Esse é salvo, diz a Bíblia. Mas como pelo fogo. Sofre, 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 sofre. Porque vem disciplina, correção e açoite. E quando Deus açoita, meu amado, o açoite de Deus é algo terrível. Porque na disciplina começa ali um apertão daqui financeiro, um problema de saúde, um desentendimento familiar, uma confusão com um amigo, começa algumas coisas. Quando a pessoa entra ali para correção, a coisa começa a ficar difícil, começa aquilo virar uma crise de relacionamento, uma crise financeira, uma crise. Mas quando a pessoa não entende e ela vive como se não fosse um salvo, vem o açoite de Deus. E o açoite é bravo, o açoite é terrível. Mas vamos pensar conforme a Bíblia. Eu sou salva. E agora? Agora,
você tem a maior luta da sua vida, que não é contra o tal Satanás, porque esse já foi destruído da sua vida na cruz do Calvário. Agora você tem que conhecer a sua natureza terrena. E essa natureza terrena é que é o seu inimigo. Agora você tem que lidar com a sua carne sendo salvo, porque antes você era alguém guiado pela própria carne. Não tinha essa dualidade, porque o espírito estava morto. Mas agora o seu espírito foi vivificado. Agora Jesus está em você. E você continua tendo uma carne. É uma luta. É a maior luta que nós podemos ter na vida. O meu grande inimigo se chama Solange Brant. É a minha carne. Sou eu. Não adianta ficar, amado, falando que é o diabo, que é o capeta, que é ele é só um desempregado do céu. Ele não tem mais poder e autoridade sobre a minha vida. Então disse Paulo em 1 Coríntios, vamos lá, 15:49. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, agora que somos salvos, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Você sabe que as religiões todas no mundo alimentam a carne, trabalham com a carne. Estão aí os mandamentos, as proibições, os rudimentos, os sacrifícios de obras mortas, as ordenanças para a carne, o pagar o preço. Olha o que diz Hebreus 11:39. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Está falando de quem? Está falando de Moisés, está falando dos patriarcas, está falando dos profetas. Ora, mais do que eles fizeram as ordenanças todas do velho pacto, os sacrifícios, eles pagaram o preço todo, eles se submeteram àquelas proibições, todos os sacrifícios, todos os mandamentos. Volta, por favor. Mas a Bíblia diz que eles obtiveram bom testemunho por sua fé, mas não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Eles ouviram falar, até profetizaram acerca da promessa da salvação, mas eles não passaram por esta promessa. A salvação por graça, da justificação, de um Salvador que viria, mas eles não obtiveram a concretização da promessa. Sabe por quê? Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Qual é esta coisa superior que Deus proveu a nosso respeito? A graça para nós, para eles a lei, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então veja, entendemos hoje, à luz da Bíblia Sagrada, que a grande luta que o cristão tem, que as igrejas chamam de diabo e demônio, na verdade, é o conhecimento da sua carne. Quando você sabe o que a sua carne é capaz de aprontar, você vai ver o que é luta. Quando você conhece, identifica os apetites da sua carne, as inclinações, as vontades da carne, aí que você vai conhecer a sua verdadeira luta. Por isso Jesus disse em João 6,63, o Espírito é o que vivifica. O Espírito vivificou, está vivo. A carne para nada... Vocês estão dormindo? Diga, a carne para nada aproveita. Então, você precisa conhecer a sua natureza. Porque você ouve falar aí as coisas mais absurdas que crentes salvos fazem, que crentes salvos praticam, e depois eles dizem, foi o diabo, foi mais forte do que eu, foi um espírito lá das trevas. Você veja, eu falei aqui no outro dia na pregação, às vezes tem uma moça que ela tem um padrão de vida perigoso dentro da igreja, não é? A pessoa está lá na igreja e aquela moça, ela é muito dada, ela é muito oferecida, ela tem uma sensualidade exacerbada, ela, enfim, tem algumas tendências e umas quedas aí estranhas para lascívia. E de repente o que fazem as igrejas? Como é que lidam com isso? Dizem, Wagner, essa moça tem pomba gira. Deram um nome para esse espírito de sedução, de prostituição, e ficam ali botando toda a fama na tal da pomba gira. Não é pomba gira. Se essa pessoa é salva, é selada, se ela é uma nova criatura, ela está sendo, na verdade, humilhada pela carne dela.
Então não é nada de pombagira, não é demônio, não é coisa nenhuma. A guerra dela é contra a sua carne. Então nós precisamos saber que de um lado nós temos um espírito perfeito, mas do outro lado nós temos uma carne que Jesus disse, para nada aproveita. Em Filipenses 3:21, Paulo diz assim, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Olha como o nosso corpo é chamado, humilhação. Amém? Ele vai transformar, Jesus vai transformar um dia, mas ele ainda não foi transformado. Ele vai ser igual ao corpo da sua glória. Aí vai ser um corpo sem pecado, um corpo perfeito. Mas por enquanto, ele não foi transformado ainda. Um dia Jesus vai transformar. Então e agora? O que eu faço com esse corpo? Agora você tem que fazer o que manda Filipenses 2:12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. Olha o que nós temos que fazer agora que somos salvos. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então o que nós estamos aqui fazendo nesta igreja? Ensinando as pessoas a se desenvolverem. Estamos ensinando as pessoas a conhecerem a Deus, a conhecerem a verdade, a se conhecerem, mas a serem pessoas com temor, para que desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Você sabe que a carne das pessoas tem roubado o melhor da vida? Foi o diabo, foi o demônio, foi um capetão que veio, o pena verde. Não foi o pena verde que lhe roubou. O que tem roubado o melhor da vida é a carne das pessoas. Quanto chefe de família era feliz com a sua esposa? Estava com tudo bem na vida, estava tranquilo. De repente, caem aí em uma situação de carne. Estraga tudo, arrebenta a família, arrebenta a empresa, arrebenta os negócios. E depois diz, sabe o que é? Foi o diabo. Não foi o diabo. Não há, não, mas um diabo entrou em mim e me fez fazer aquilo. Amado, aprenda uma coisa, não há heresia maior do que dizer que o diabo entrou na vida de um crente. Isso é heresia. Isso apaga o Espírito Santo, as manifestações do Espírito Santo. A carne tem roubado o melhor da vida de muitos cristãos. 1 Coríntios 6,12 diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Esta é a nossa batalha. Há coisas, amados, que querem nos dominar. Pensamentos que querem nos dominar. Sentimentos que querem nos dominar. Há certas situações com pessoas que querem nos dominar. Situações de divisão que querem nos dominar. Há certos palavreados que querem nos dominar. Há certas vontades que querem nos dominar. Há certos vícios que querem nos dominar. Esta é a nossa luta. Infelizmente, aquilo que não é lícito tem dominado muitos cristãos. Olha, isto aqui é muito sério. Quanto marido tratando mal a esposa. Quanta esposa privando o marido de felicidade. Quantos jovens se arriscando em sexo ilícito. Quantas pessoas levantando contendas aí fora. Então, todos nós temos que entender bem isto aqui. Quando nós somos salvos, novas criaturas, nós devemos ter uma posição, uma postura. Eu tomei uma decisão. Sou evangélico, sou cristão, meu espírito é perfeito, eu renasci de uma semente incorruptível, sou uma nova criatura. Agora, como eu sei que o meu corpo tem potencialidades para o erro, quando olho uma coisa, quando eu vejo que é erro, quando eu olho e digo é erro, eu não me deixarei dominar por essa coisa. Você está compreendendo? Essa é a nossa luta. E só olhe uma vez, viu? Porque tem gente que olha e diz, uau.
olhou para cá e disse: uau! A segunda, meu amado, já é um passo para, está sendo concebido o pecado, dar à luz. Amém? A cobiça dá a luz ao pecado. Então, a gente não tem como não ver alguma coisa uma vez, mas a gente tem como não ver a segunda vez, ou não insistir na segunda vez. Amém? Nós temos que tomar a decisão, todos nós, como salvos, no que diz respeito ao nosso viver diário. Há coisas que não me convêm. Será que você já tomou decisões assim na sua vida? E para cada um, amados, é um tipo de decisão, porque eu sei o que não me convém, que faz mal à minha carne. Você sabe o que não lhe convém? Você precisa, nós estamos terminando um ano. Você não pode entrar em 2011 sendo dominado por coisas que não lhe convêm. Você não pode entrar o próximo ano, feliz ano novo, sei lá qual vai ser a tua palavra, daqui a pouco aparece aqui, Deus manifesta a palavra para 2011, a gente põe a faixa ali, o banner, a gente pega as agendas, faz o projeto, e você ainda está sendo o quê? Dominado por alguma coisa. Olha, o projeto vai ficar para um outro ano e para o outro. Quando as coisas vão acontecer? Quando eu não me deixar dominar por nada. Eu não posso me deixar dominar por nada, ainda que haja coisas lícitas. Eu sei o que para mim não é lícito, por causa da minha carne. Você está compreendendo? Então, isso aqui é uma decisão pessoal. Olha o que disse Paulo aos Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Tudo é lícito. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Porque quando tudo é lícito, eu preciso aí arbitrar. Se aquilo para minha carne vai me dominar, então para mim não é lícito, não é? Eu não posso usar da minha liberdade para dar ocasião à minha carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Nós temos que nos preservar, nós temos que ficar juntos, nós temos que nos ajudar mutuamente. Se nós nos separamos, a nossa carne fica solta, parece que não tem ninguém vigiando, não tem ninguém controlando, então ela pode se sentir solta para fazer coisas que para nós são ilícitas, que nós não devemos nos submeter. Como começa a se dar lugar à carne? Porque a Bíblia diz assim, não deis lugar ao diabo, que é na carne, né? Você tem que aí, olha, não dê ocasião, não dê liberdade para dar ocasião, não use a liberdade para dar ocasião à carne. Como começa a se dar ocasião à carne? Gálatas 5,9 diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. É um pouquinho. Só um pouquinho não faz mal. Um pouco de fermento, Ricardo, leveda toda a massa. A pessoa diz, mas é só um beijinho. Mas depende do beijinho. E em quem? Em que condições? Se tem aprovação, se não tem de Deus. Qual é o estado civil? Tem beijinho que vai levedar toda a massa. E leveda mesmo. A massa fica levedada. Comece às vezes, amadas, com beijinho. Não é verdade que eu estou falando? Um beijinho ilícito leveda a massa toda. E outras coisas mais. Entram aí as bebidinhas, os aperitivinhos, os drinkzinhos e outrosinhos mais. Leveda a massa toda. E todo mundo assim, mas um pouquinho não faz mal. Amado, pouquinho faz mal quando a carne se sujeita àquilo. Quando aquilo é lícito, mas para minha carne aquilo não pode ser lícito. Você está entendendo? Ou naquele momento aquilo não é apropriado. Quem está compreendendo muito bem? Graças a Deus, não é? Claro como canta um galo. Muito simples. Tem coisas que não são lícitas para nós. São lícitas para outras pessoas. Você vai entender. Eu posso ficar dando muitos beijinhos no Bispo Rai. É lícito para mim. Mas ninguém pode dar beijinho no Bispo Rai. Não convém. Amém? Agora, mas eu não vou dar beijinho no Bispo Rai, eu vou dar beijinho lá no fulano. Depende. O fulano, também, se não for seu marido, não é lícito. Estou entendendo, Bispo, estou entendendo. Pois é. Tem coisas que puxam outras, que puxam outras, que puxam outras,
E aí você se deixou dominar. E um pouquinho de fermento, leveda a massa toda. 1 Coríntios 6,18. Fugir da impureza. É para fugir. Como é que a gente foge? Como é que você foge de uma coisa? Tem gente que foge assim, ó. Vou fugir, viu, reloginho de você. Eu vou fugir, viu? Eu vou fugir de você. Eu estou te avisando que eu vou fugir de você, viu, reloginho? Reloginho, eu vou fugir de você. Reloginho, eu vou fugir de você. Um dia eu vou fugir de você, reloginho. Não é assim que se foge. Como é que se foge? Sai para lá, vá de retro, Satanás de relógio. Se esse relógio me causa o quê? Dependência, se esse relógio, né? Ele me faz mal para a minha carne, ele me seduz, ele tira a minha liberdade para dar ocasião à minha carne. Então, esse relógio que vai para o lixo, para os quintos dos infernos, não quero. Você entendeu? Agora tem gente que eu não quero, viu? Um dia eu me livro de você, um dia eu me livro, um dia você não se livra. Um pouquinho de fermento, leveda a massa toda e aí já era, não é? Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Aqui tem uma diferença, não é que é pecadão e pecadinho, é que as consequências, eu já expliquei isso, são diferentes. E pecados com o corpo têm consequências muito maiores e mais graves, tá? Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Uau! Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? As moças dessa igreja não deixam os namorados passarem a mão, não. Não tem nenhum amém? Ficaram impactadas? Não deixam. Pode abraçar, tem a mão que pode ir até alguns lugares permissíveis, honestos. Mas não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e não sois de vós mesmos. Sabe para quem você pertence? A quem você pertence? A Jesus. Ah, meu Deus! Tomem cuidado. Isso vale para os rapazes também. Quero tempo, no meu tempo é que falava assim, ó, não deixa o namorado fazer isso, encostar ali, pegar não sei o quê, passar a mão, escorregar para lá. Agora tem que falar para os rapazes, as mães têm que falar, não deixa aquela moça atrevida. Agora não tem mais essa de falar que é um lado só, não, carne é igual. Acabou esse negócio de machismo, é tudo igual. Carne é igual, dos dois lados a carne é igual. Você pega um que está ali, usando da liberdade para dar ocasião à carne, junta com outro que também está cheio de apetite. Meu amado, vai levedar. Ah, vai levedar. E vai cair, e vão cair na disciplina, na correção e no açoite. Olha só o que diz o Senhor, no Salmo 89, 30, 33. Se os seus filhos desprezarem a minha lei, não andarem nos meus juízos, estão fazendo o que não deve, né? Mas são filhos. Se violarem os meus preceitos, não guardarem os meus mandamentos, não prestarem atenção no que a bispa está ensinando, então punirei com vara. Agora é o tratamento para a carne, tá vendo, Fabinho? Esse é o tratamento de Deus para a carne. Punirei com vara as suas transgressões, disciplina, correção e açoite. E com açoites a sua iniquidade. Senhor, a carne vai padecer, tá? Mas e o espírito? Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Quer dizer que salvo uma vez, salvo para sempre. O Senhor não vai desmentir a bondade, a fidelidade dele, não é? Agora, na carne, se você andar na carne, o Senhor vai punir com vara. Eu não vou nem entrar por esse assunto, porque dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo, não é? Então, ele trata duro com a nossa carne. O problema é que a pessoa, muitas vezes ela promete, é só hoje, viu, Senhor? Só mais essa vez. Prometemos que hoje é a última. Quem conhece essa história muito bem? Não precisa, não estou só falando na área sexual, não, de relacionamentos. Estou falando até na área de comida. Só hoje que eu vou comer isso aqui. Só hoje que eu como essa porção, essa quantidade. Amanhã isso não mais na minha vida. Amanhã de novo. Quantas coisas, amados, a nossa carne é seduzida a fazer, não é? O problema de todo mundo é o só hoje. Só mais essa vez. Eu não tenho tempo hoje, mas tem um relato muito triste, contado em livro até, no passado, de um pastor muito conhecido, um pastor brasileiro, que era
conselheiro, era da equipe de conselho do presidente dos Estados Unidos, o Ronald Reagan. E ele estava sempre lá na Casa Branca. Imagina, um homem que frequentava a Casa Branca, ajudava ali a orar nas decisões e tudo mais. E ele conta, ele deu seu testemunho, e ele deu um testemunho pela metade. Eu vou explicar por quê. Que ele foi a público um dia e contou isso, que ele, nessas idas e vindas para os Estados Unidos, gente muito rica, muito poderosa, ele era casado, tinha filhos aqui no Brasil, e ele se envolveu com uma mulher lá na Casa Branca, uma figura lá, e teve um caso extraconjugal, e toda vez que ele ia para lá, ele se encontrava, isso veio a público, e a moça procurou, ela também era evangélica, procurou o pastor dela foi lá na Casa Branca, chamou os pastores, falou, chamaram o tal do pastor e falaram para ele, olha, isso assim é verdade, aconteceu isso, eu caí, foi o diabo, na lei, né? Eu não jejuei o suficiente, eu não me dei palmado o suficiente, e o capeta pôs essa mulher na minha frente e tal, enfim, mas promete aqui, mão sobre a Bíblia, que você nunca mais vai fazer isso, e não sei o quê. E ele, mão na Bíblia, em nome de estou arrependido, não vou mais, foi a última vez, acabou. Muito bem, pediu perdão publicamente para os pastores e tal. Só que depois ele saiu dali, ligou para a moça e disse assim, como é que foi isso? Você foi contar a história para o seu pastor, olha o que deu de escândalo, não sei o quê, e papapá. E ela falou, eu não aguentei essa situação, eu me abri com o meu pastor e deu no que deu. Aí ele disse, eu queria só mais uma vez encontrar você para a gente se despedir. E marcaram o encontro. E nesse encontro, eles voltaram a se relacionar, né? Esse homem voltou para o Brasil e depois, pegando uma estrada aqui para Brasília, ele bateu o seu carro de frente com um caminhão. Não deu para achar o que era osso da perna, do braço, o caminhão passou em cima. E pegou um negócio no chão que voltou para trás e ficou fazendo assim, ó. Esmigalhou, misturou ele com o carro. Então assim, o que significa tudo isso? Significa que Deus dá chance para que haja arrependimento. Deus não é um Deus de vara, punitivo. Deus já fez chegar, sair à tona, vir à tona, muitas vezes para que houvesse um acerto. Mas tem que haver perdão, tem que haver uma restauração de vida, né? A Bíblia diz assim, aquele que confessa e deixa, alcança do Senhor o quê? Misericórdia. Mas se não confessa, se não deixa, ou se confessa, mas depois não deixa, aí o Senhor vai tratar da carne. Foi para a glória? Era um homem de Deus, provavelmente esteja lá já no seio de Abraão, né? Mas a carne deixou de viver talvez o melhor da sua vida. Por isso que eu estou dizendo que a carne tem roubado o melhor da vida de muitas pessoas, não é? Todo pecado da carne traz consequências tristes. Hebreus 12:5 diz, estais esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por eles és reprovado. Por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. O drama no meio cristão, qual que é? É que existem ovelhas, muitas vezes dentro da igreja, com atitudes de lobo, com pele de lobo ainda. E existem lobos, às vezes, com pele de ovelha, fazendo de conta que é ovelha. E dá aquela confusão. As pessoas que olham, o que é isso? Não é? Mas nós não temos que olhar para as pessoas, nós temos que olhar para nós. E vou lhe dizer uma coisa, aprenda isso para o resto da sua vida. Se você vir um cristão, um crente em Jesus, dentro de uma igreja, que bebe, que lá fora mente, que passa a perna nos outros, que adultera, que fornica, que pula, que sacoleja, que faz, e não lhe acontece nada, está sem disciplina, sem correção, é do diabo. Não é filho de Deus, não é boa semente. Porque a Bíblia diz, se estáis sem correção, da que todos os filhos são participantes, sois bastardos. Não é filho de Deus, não. Porque um filho de Deus, amado, quando ele sai da linha,
é isso mesmo, Elaine. Ela fez, é isso mesmo. Tem a vara da punição. E o senhor sabe que vara é essa, né? E como ele acerta com a gente. Agora, se está sem disciplina, sem correção, não está acontecendo nada. A pessoa vem à igreja, aleluia. Na segunda-feira ela mente para esse, mente para aquele. Vai para não sei aonde. Entra no carro e pega carona com um desconhecido. Vai lá para o escuro. Faz, e continua tudo igual, não acontece nada. Não é crente, amado, é um enganador, é um lobo com pele de ovelha, está só enganando aí, mais uma hora é descoberto. 2 Timóteo 2,19, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Veja que as coisas de Deus têm fundamento, e são firmes, não é? É sim, sim, não, não. É salvo para sempre. É regenerado, é nova criatura, é nova criatura. Deus tem um firme fundamento. Permanece tendo um selo, tem uma marca. O que diz essa marca? O Senhor conhece os que lhe pertencem. Diga, o Senhor me conhece. E mais, olha o que diz este selo. Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Aparte-se das coisas que não convêm. Olha, somos nós que temos que nos apartar. Então, tenha um coração puro, aparte-se das coisas que não lhe convém. Esta aqui é a mensagem da graça de Deus. Eu quero encerrar com Tiago 1,21, vou ler alguns versículos. Portanto, despojando-vos de toda impureza, a impureza é da carne, tira o poder dessa impureza da carne, e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Disse aqui domingo, se você acolhe a palavra com mansidão, essa palavra é poderosa para lhe arrumar a vida, para lhe salvar a alma. A alma não é a salvação eterna, até do teu espírito já está salvo, mas a tua alma de aflições. Então, receba essa palavra. Deus está tratando desses dias com isso, é porque Ele sabe da necessidade que nós temos de entender isso e de lidar com esta situação, não é? 1 de Pedro 1,13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Se você diz, eu não tenho força, a graça de Deus vai te dar força para você não se deixar escravizar por nada, tá bem? Como filhos da obediência, não vos amoldeis, não toma o molde, hein? Das paixões que tinhais anteriormente na vossa? Então quando a gente fazia aquele monte de coisa que a carne queria, a gente era ignorante. Não é mais para você fazer aquelas coisas, se moldar aquelas paixões. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, Jesus, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, é possível levar uma vida em santidade, igreja? É possível? Honestamente, é possível? Mesmo tendo essa carne imunda, é possível? É possível. Nós estamos aprendendo como, né? Não nos deixando levar, não sendo seduzidos, despojando as coisas da nossa carne que fazem a gente tropeçar, não querendo nada de disciplina na nossa vida. É possível, lógico que é possível. Viver em santidade é não deixar que o corpo seja um instrumento de pecado. É ser santo em todo procedimento. E é a graça que vai fazendo isso. É um processo. Você vai ouvindo uma mensagem, você vai entendendo uma coisa, aí você sai daqui, a tua carne tem um apelo, você diz não. Você vai ouvindo uma mensagem, aí te fazem um convite, você tem o conhecimento, você diz não. Você vai ouvindo a mensagem, a graça está entrando no seu coração, seus olhos estão sendo iluminados, você tinha um certo apetite, uma certa tendência para uma coisa lá, a sua carne, você diz não, não, não. Você começa assim, você começa a dizer, eu quero ser santo como santo é o meu Senhor. Amém? Então, somos uma extensão de Deus aqui na terra. Em 2 aos Tessalonicenses, eu vou terminar com esse versículo, é fortíssimo, eu sei. É para ir para casa assim, pensando na atitude que se tem que tomar, tá? 2 aos Tessalonicenses 3,6 diz assim: nós vos ordenamos, irmãos. Então veja que agora é uma ordem apostólica, agora é ordem. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor
Jesus Cristo. A ordem ficou mais séria. É uma ordem apostólica em nome de Jesus. Que vos aparteis de todo, leia comigo, de todo. Então veja, não é o ímpio. O ímpio a gente já arriscou faz tempo. E agora? Agora é muito sério, o presbítero Boni, é muito sério. Que vos aparteis de todo irmão. Irmão. Então ele é crente, ele é nova criatura, ele é regenerado, ele é salvo para sempre. Mas ele anda o quê? Desordenadamente. E não segundo a tradição que de nós recebestes. Que tradição é essa? O que a gente está ensinando do altar. Então, irmão, você tem que prestar atenção em outro irmão que vive desordenadamente. Olha, irmão que vive desordenadamente, como é que é? Fora do padrão da graça. Que está fazendo coisa com a carne. Que está cedendo às inclinações da carne. Ok? Então, irmão que vive desordenadamente, que não vive em santidade, que não vive como utensílio de honra, aparte-se. Não é para amaldiçoar, não é para querer o mal, não é para tratar mal, é para se apartar. O que é apartar? Separar. Tá bem? Não é para fazer desfeita, não é para fazer careta, não é para falar, seu carnal, fora da minha vida. Não é isso. Você é que se aparta. Não segue a tradição da graça. Aparte-se. Bispo, mas peraí, muito dura essa palavra. Eu disse que ela era dura, mas ela é bíblica, é da graça, é o apóstolo Paulo, em nome de Jesus. Por que tem que apartar? Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Se alguém anda desordenadamente e você está junto, daqui a pouco você está andando também meio desordenado junto com a pessoa. Você já viu como as pessoas têm a tendência de até falarem como os outros que elas andam juntos, os amigos, às vezes, não é assim? A pessoa começa a falar uma palavra que o outro fala também, de repente o grupinho todo está falando. Ora, se é uma pessoa que fala palavrão, daqui a pouco um cristão santo começa também a dar umas escapulidas lá numa bobagem. Se ele dá uns puladinhas de cerca, você no primeiro fala, peraí, né? Depois ele fala, vamos lá comigo, depois te deixo em casa. Você dá uma puladinha de cerca também. As más conversações corrompem os bons costumes. Então, eu me aparto. Pode ser quem for. Pode ser de que estirpe for. Com o chamado que for. Eu me aparto. É para apartar. Não é, bispo, eu vou prestar solidariedade ao irmão errado. A irmãzinha errou, pecou, mas eu vou ser solidária com ela. Não, a Bíblia não manda fazer isso. Eu vou orar por ele, eu vou orar por ela, eu vou interceder por esta pessoa e eu vou ali, pedir a Deus que essa pessoa volte à sensatez. Mas prestar solidariedade a uma pessoa que anda desordenadamente, não. A Bíblia não ensina isso. Não anda segundo a graça, segundo o que é ensinado do altar santo, aparte-se. Pessoa que é desordenada nas questões financeiras, desordenada nas questões familiares, desordenada nas questões profissionais, desordenada nas questões morais, desordenada nas questões da língua, do palavreado, desordenada nas questões dos relacionamentos com o sexo oposto, aparte-se. E vou lhe dizer mais, você não é Deus. Você não pode fazer o que Deus não faz. E vou lhe dizer, quando Deus disciplina, corrige e açoita, não adianta a nossa solidariedade. Se você ficar junto, você está ali apanhando junto também, porque quer. Se Deus está tratando com o irmão desordenado, deixe Deus tratar. Não se meta nessa questão. É com Deus. Amém? Quando você vê um crente que as coisas sempre estão mal, fique atento. A Bíblia diz, aparte-se da injustiça, refreie a carne,
Se você precisa de ajuda, se você diz, eu sempre caio nisso, eu preciso de ajuda, venha nos procurar. O ministério tem pessoas preparadas, pastores, pastoras, bispos preparados para lhe ouvir, para lhe instruir, para lhe ajudar em oração. Mas seja utensílio de honra na casa de Deus, para a obra de Deus, seja um vaso de honra, seja santo como o seu Senhor é santo. Amém? Diga a todos por onde você andar, eu pertenço a uma igreja que me educa, eu pertenço a uma igreja que me ensina a crucificar a minha carne, para que o meu espírito possa reinar. Você vai ser um marido maravilhoso, você vai ser uma esposa maravilhosa, você vai ser um pai maravilhoso, você vai ser um avô maravilhoso, você vai ser um funcionário maravilhoso, você vai ser um patrão maravilhoso, você vai ser um estudante maravilhoso, você vai ser um crente em Jesus maravilhoso. Amém? A justiça tem que começar aqui dentro, pelos de dentro. Essa palavra é muito bonita para a gente falar, porque o ímpio, o ímpio, o ímpio. Agora aqui nós lemos a palavra do apóstolo Paulo. Irmão, nós estamos falando de crentes. Eu encerro lhe dizendo o seguinte: nós não vamos permitir que dentro de uma igreja que prega a palavra que nós pregamos com a sinceridade, honestidade, clareza, transparência que nós pregamos, que tem o ensino, que tem o conhecimento da revelação que nós temos hoje, que irmãos que andem desordenadamente fiquem no meio dos que andam santamente e nada aconteça. Nós vamos para um momento da nossa igreja em que nós vamos saber tratar com amor, mas nós vamos tratar como Deus diz em sua palavra com aqueles que andam desordenadamente. Não cabe mais desordem na casa de Deus, não há mais espaço para carne, nós estamos em outro patamar, nós temos outro entendimento, outra revelação, não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. E eu peço, por favor, em nome de Jesus, se eu posso pedir uma coisa para a igreja, é quando a igreja perceber irmãos que andam desordenadamente, não os maltratem, mas nunca sejam solidários com o pecado dos outros. Nunca sejam solidários com a carne de ninguém. Saibam tratar. Se não sabem tratar, aparte-se, como diz a Bíblia, e tragam o assunto para a direção da igreja. Porque ficar acobertando o pecado, Jesus nunca fez isso e nunca ensinou ninguém a fazer isso. Jesus ensina a confessar, a confrontar o pecado. E nós somos amorosos o suficiente para fazer isso com amor. Mas nós não toleramos irmãos que hoje, entre nós, conhecendo a graça, insistam em andar desordenadamente. E eu vou falar mais sério ainda. Nós vamos falar pessoalmente com aqueles que andam sendo voluntários e aqueles que estão dando a sua, como é que eu posso dizer, colaboração numa hora em que alguns irmãos estão sendo disciplinados por Deus. Estão querendo lá enxugar e assoprar a ferida. Deixe. É coisa de Deus. Não se meta no que Deus está fazendo com cada irmão. Amém? Assim seja, assim disse o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé e encerrar o nosso culto. Venha orar. Venha tocar aqui no altar os músicos. Feche seus olhos em nome de Jesus. Oh, Pai amado e bendito, Deus Todo-Poderoso, Rei de toda glória. Tu és, Senhor, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Tu tratas conosco como a filhos. Por isso, às vezes, Jesus, vem uma palavra, Senhor, mais dura, nos colocando na linha, Senhor, arrumando aquilo que não está em ordem, porque nós temos que ser santos como Tu és santo, Senhor. Deus, eu fico feliz, Jesus, em poder transmitir à igreja aquilo que educa, aquilo que faz crescer, aquilo que vai gerar homens muito melhores, mulheres muito melhores, filhos muito melhores, pessoas fiéis, que sejam utensílios de honra, vasos de honra, preparados para toda boa obra. Pai amado, Pai bendito, daqui vão sair pessoas que vão evangelizar, que vão trazer vidas para cá, Senhor, para crescerem, para amadurecerem, para viverem santamente. Por isso agora, Jesus, que cada um que aqui está, que ouviu esta voz,
que veio do trono da tua graça, Senhor, se posicione, Pai. Primeiro em relação à sua própria vida. Primeiro em relação, Senhor, à sua luta pessoal com a sua carne. Fazendo, Senhor, a sua decisão hoje de não se submeter, de não dar ocasião à carne, porque nós somos livres em Cristo Jesus. E em segundo lugar, Senhor, que cada um aqui hoje, Senhor, ao observar um irmão que ande desordenadamente, ó Deus, que também saiba se posicionar, apartando-se, deixando Deus tratar. Isso não é maldade, isso é preservação daquela obra que já está na nossa vida, Senhor. Isso é preservação do nosso caminhar santo contigo, Senhor. Nós amamos todos os filhos, todos os irmãos, mas nós não vamos, Senhor, nós não vamos, Jesus, nós não vamos ser voluntários com aqueles que estão errados, Senhor, com aqueles que estão andando desordenadamente, que eles caiam na sensatez, que eles se arrependam e que eles se reconciliem contigo, Senhor, para que não fiquem em disciplina, mas experimentem, Senhor, do que nós já temos experimentado, da santidade e do reinar em vida através de Jesus Cristo. Que assim seja, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por esta noite, obrigado por essa palavra, obrigado por essa santa reunião, durante a qual o Teu nome foi engrandecido. Fomos alimentados, ó Pai, com graça pura, genuína, palavra poderosa, fundamental para o nosso desenvolvimento espiritual. Te louvamos, ó Pai, pela honra e pelo privilégio de mais uma vez termos estado na Tua casa. Ó Deus, de mais uma vez podemos ter participado dessa reunião de santos, desse momento de comunhão, ó Pai, e acima de tudo, de crescimento espiritual. Por isso nós declaramos que o Teu amor, o amor de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e as mentes daqueles que estão em Cristo Jesus. E aqueles que estão em Cristo Jesus digam amém. Aleluia.
Glória a Deus. Boa noite a todos. Vamos em paz, em nome de Jesus. Até sábado. Amém. Noite cultural. Não se esqueça, domingo, 16º aniversário da nossa igreja, comemoração oficial. E diga quem está ao seu lado: aparte-se daqueles que vivem desordenadamente. Amém. Seja santo. Boa noite a todos. Vão em paz, em nome de Jesus. Tchau, internautas. Boa noite, internautas. Vão em paz, em nome de Jesus.